Aúba! Seja muito bem-vindo ao podcast Um Pouco Que Sei. Esse é o nosso 7º episódio desse primeiro começo de ano. A gente já fez Marcos 3. Como propósito, estou trazendo sempre 2 episódios por sábado de temas bíblicos ou de algo mais teológico, mas sempre com o objetivo, igual eu falo desse podcast, é sempre levar a palavra de Deus, sempre trazer a reflexão, sempre incentivar e instigar você a levar essa palavra para frente, né? Como a gente acabou de lançar Marcos 3, a gente está lançando Marcos 4. E se prepare a sua semente, seu feijão, coloque, plante, porque hoje a gente vai falar sobre semente, hoje a gente vai falar sobre Jesus, e sempre trazendo um momento bem reflexivo, bem legal. Lembrando, sempre passar ele pano de fundo, não é rápido, mas Marcos é o evangelho que parece que Jesus está fazendo as coisas correndo, mas é a ideia do servir, é a ideia de trazer a ideia de Jesus serve o sofredor. O evangelho de Marcos também, ele traz uma mensagem de esperança, que ele é o Messias, traz toda uma mensagem de filho de Deus, e Marcos 3 a gente entendeu também como filho de homem, e vamos lá, dar sequência. Então a gente pegou ali o gancho do capítulo 3, e a gente agora vai para o capítulo 4. O capítulo 4 também vai ser dividido em 5, igual o capítulo 3, 5 bloquinhos. E é muito legal porque é uma mensagem, mesmo que eu dividi em blocos, a gente vai levar ela até o fim como um todo. E é fantástico, né? Esse capítulo aqui, meu Deus do céu, segura, meu irmão. Então vamos embora. É o seguinte, pega sua Bíblia, tô lendo na tradução NVI, pega ali, reflete, medita, traz entendimento. E lembrando, reforço sempre, agradeço sempre os feedbacks, peço sempre que comente, curta, compartilhe o material aqui, traga também um pouco que você sabe, porque um pouco que você sabe, um pouco que eu sei, a gente acaba sabendo um pouco mais de tudo. Mas é isso, o objetivo é sempre estar em constante estudo. Então vamos lá. Vamos seguir agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Dividi em 5 blocos, eu vou ler o primeiro bloco. É do versículo 1 ao versículo 20, bem grandinho ali, mas depois a gente vai trazendo com bastante cuidado ali alguns pontos e alguns detalhes. Vamos lá. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia, e ele ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte daquela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte daquela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e a seca, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram a pergunta acerca das parábolas. Ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora de tudo é dito em parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e se perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Algo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra deles é semeada. Outras, como sementes lançadas em terra pedregosa, ouvem a palavra, logo recebem alegria, e todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanece pouco tempo. Quando surge aquela tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outros, ainda como sementes lançadas entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam preocupados nesta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando infrutífera. Outras pessoas não comem são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e não dão uma colheita, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um.
Bora lá falar sobre semente. Por isso que eu falei da semente de feijão, porque eu lembro da escola que a gente colocava no algodão, né? Mas tem muita coisa aqui, muita coisa legal pra gente trabalhar junto aqui. Vamos lá, primeira coisa. Jesus, ele falava primeiro de parábolas. No capítulo 3, a gente teve uma situação de parábola, só que eu não mencionei nada porque eu deixei para esse capítulo 4 que vai trabalhar bem. A parábola, quando a gente lê, e a gente tem que entender que a Bíblia é vários gêneros literários juntos. A parábola é Deus contando uma história. E aqui a gente já tem um ponto interessantíssimo. Jesus contava parábolas e a gente às vezes fala para facilitar. E ele fala que é para realmente despertar o interesse das pessoas. A parábola, por si só, se você ouvir, é legal tal, mas não tem profundidade se você não perguntar para Jesus o que ele quis dizer. Então, quando a gente vai interpretar uma parábola, e é interessante aqui porque a gente tem a visão dos discípulos, né? Isso é muito legal, porque é aquilo que a gente conversou. Você é multidão, ou discípulo, ou fariseu? Fariseu eu acredito que não seja, né? Você não é contra Jesus, mas você é multidão, você quer só ver os milagres e não quer se aprofundar, não quer saber ter relacionamento com Deus, ou você quer ter relacionamento com Deus? E a parábola força isso, força você perguntar a Jesus, cara, qual a proposta? Qual a situação? Você vê que os discípulos, depois que a multidão ouviu os ensinamentos de Jesus, e reforço aqui de novo o Marcos trazendo, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus trazendo, e a multidão ali apertando, querendo ver milagres, querendo ver situações. Então, prega a palavra, já começa aqui. E o segundo ponto que é fantástico aqui é a pergunta dos discípulos. E a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia é nada mais nada menos que a gente pode interpretar como uma grande parábola. Não que é uma história fantasiosa, pelo amor de Deus, é real, mas é que a gente precisa se aprofundar e perguntar para Jesus: Deus, Jesus, o Espírito Santo dentro de mim, o que você quis dizer aqui? O que eu posso me transformar dentro aqui da palavra? Entende? E aí é o ponto que, desculpa usar um termo teológico, é a exegese e a exegese. O que é exegese? É você trazer a sua vida para a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, você traz a sua cultura, a sua vida, os seus princípios, os seus valores, a sua visão. E aí você traz para a Bíblia quando você lê o texto, e o texto vai te devolver uma exegese. O que é uma exegese? Vai te devolver: meu irmão, eu quero dizer isso, transformar isso, fazer aquilo, e você precisa trabalhar nisso. Então, você vai com suas coisas, mas a Bíblia não vai te devolver as suas coisas, ela vai devolver o que ela precisa falar. Então, isso é legal pra caramba. Então, já vamos começar aqui, vamos entender o objetivo da parábola. Jesus, essa palavra é muito legal, porque Jesus já explica ela. Eu não tenho que trazer de fora de entendimento aqui Jesus. Mas a parábola, ela tem um ponto central. E aqui a gente tem aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está trabalhando o ouvir a palavra de Deus. E ali ele vai trabalhar essa questão dos solos e essa visão. Por isso que ele fala para os discípulos: se vocês não entenderem essa parábola, vocês não entenderam o reino. Porque se vocês não ouvirem desde já, vocês não adiantam estar me seguindo. Entende? Então não adianta, se vocês não ouvirem, se vocês não trabalharem no ouvir, e é uma coisa que a gente precisa trabalhar nos dias de hoje, é ouvir a palavra de Deus, é se envolver com as coisas de Deus, é você ouvir, trabalhar o ouvido, né? Trabalhar a partir de ouvir e não somente o falar. Então vamos lá. Vamos lá destrinchar, vamos seguir. Aqui, Jesus fala um ponto muito legal. Ele fala: um semeador saiu a semear. E aqui, igual eu te falei, a gente não precisa se aprofundar na palavra de detalhe, mas me chamou a atenção porque saiu a semear. Porque um semeador, a função dele é semear. A função dele é fazer a semeadura, né? Já é a função. Mas por que Jesus quis ressaltar o verbo? Porque Jesus quis mostrar que ele está fazendo ação. E aí vem algo no meu coração que eu vou trazer para vocês. Um crente saiu a pregar, um pregador saiu a pregar, um crente saiu a evangelizar, um evangelista saiu a evangelizar. Jesus quer que a gente não tenha só o título, mas sim a ação daquele título. Porque a ação daquele título vai dar-nos o título. Basicamente isso. É porque você leva a palavra para as pessoas, que as pessoas vão entender que você é um cristão. E não porque você tem um cristão, sim,
Esse é o ponto. Não é porque você tem um título de cristão que as pessoas vão acreditar em você. Elas vão acreditar através das suas ações. Então Jesus, ele está trazendo o entendimento que o semeador saiu semear. Porque podia ter outro que não fazia nada. E aí não merecia ser chamado de semeador. Então, antes do título, o importante é a ação. Nunca se vanglorie pelos títulos que você tem, mas sim pelas ações que Jesus vai trazer no seu dia a dia. Então a gente já começa a ter um entendimento aí. E aí, na cultura ali da época, como que é? Vamos se situar. Eles jogavam sementes na terra para isso. Então, antes do plantio, era feito um processo, tem solos que eram preparados, mas eles jogavam essas sementes também. Como os solos eram grandes e tal, e depois ia preparando junto com as sementes esse solo. Então por isso que nesse contexto Jesus usou o agricultor. Mas a parábola também a gente pode trazer para os dias de hoje. Eu podia trazer essa mensagem como, por exemplo, alguém recebeu um texto no WhatsApp e não leu. Por exemplo, a gente tem 4 pessoas que recebem uma mensagem. Imagina que você está esperando uma cura de uma doença terminal e 4 pessoas receberam uma mensagem no WhatsApp. O primeiro grupo, o celular estava desligado, então eles não leram a mensagem. Infelizmente não virou a cura. O segundo grupo até viu a mensagem, mas sabe, quando você entra e sai ali, você nem lê, porque o texto era grande, não vou ler. O terceiro grupo até leu, só que falou assim, cara, vou continuar vivendo o jeito que eu vivo, porque eu importo mais com as minhas coisas do que essa mensagem aqui. Só que o quarto grupo, cara, leu, entendeu e foi atrás da cura e teve essa cura. Então, vamos lá trabalhar aqui em cima da Bíblia, em cima do que fala. O primeiro grupo que Jesus traz da semente são aqueles que caíram à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Aqui ele explica que essas pessoas que caíram na beira do caminho, logo ouvem, lembra do ouvir, mas Satanás vem e retira a palavra. O que acontece? O caminho, geralmente aqui no interior de São Paulo, tem muito caminho no meio da estrada de terra, né? É um chão duro, porque foi muito pisado, foi muito passado, foi muito. O que é essa pessoa? A semente é a palavra de Deus. Então imagina que essa pessoa, ela ouve a palavra de Deus, mas ela tem tanta dúvida no coração, o coração dela está tão cheio de coisas que ele está duro. Então a palavra, a semente bateu e ela nem consegue penetrar ali dentro, ela não consegue ficar. E aí vem Satanás com várias preocupações, várias dúvidas e tira essa palavra, consegue arrancar isso com muita facilidade. Esse solo batido, esse solo perigoso. Agora o segundo grupo é uma pessoa que, eu vou continuar aqui, parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde que não havia muita terra, e logo botou e a terra não aprofundou. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram, secaram, porque não tinham raiz. Algumas pessoas, aí Jesus traz aqui, logo que ouvem, outros, como semente lançada em terra pedregosa, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. O que é isso? Esse outro é o terreno pedregoso. São pessoas que às vezes têm contato com a palavra de Deus, vai no culto e tudo mais. Só que, entretanto, todavia, o que acontece? Essa pessoa não aprofunda na palavra, não tem devocional, não medita naquilo. Então, por exemplo, foi no culto, recebeu a palavra, nossa, palavra boa, forte, mas segundos ou até minutos na frente esqueceu. Por quê? Não criou raiz, não se aprofundou, não meditou. Por isso que a gente fala, medita na palavra, devocional, tem momento com Deus, relacionamento, seja discípulo, não seja multidão. Então a gente está falando de um pouco de multidão aqui, né? E aí a gente vai dar mais uma andadinha. Vamos ver o que Jesus fala para a próxima galera, né? Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ele não deu fruto. E aí Jesus também traz outra ainda, como sementes lançadas dentro dos espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas que sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O que é isso? São pessoas que até recebem a palavra de Deus, até começam a meditar, mas quando Deus, lembra que eu falei da exegese? Olha, irmão, olha, irmã, transforma isso, trabalha isso,
Eu quero os meus ídolos. Eu não quero ser transformado. Eu entendo a palavra, entendo o sentido, mas eu não quero ser transformado pelo Evangelho. E aí não tem fruto, não tem processo. E aí o último grupo é onde caiu terra boa, germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 70 e até 100 por um. E aí outras pessoas são como semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam, dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E aqui que é o ponto. E como que eu sei que eu sou boa terra? Irmão, se você dá fruto. Uma fé sem fruto é uma fé vã. O Tiago já fala isso. Então, por exemplo, você ouviu a palavra, você meditou. O que você está fazendo com ela? Você está frutificando outras pessoas? Porque Deus ele é muito inteligente. Quando ele coloca fruto, pensa, a mangueira, ela gera manga não para ela comer, mas para pessoas pegarem e comer. Então, a mesma coisa nossa. Eu estou meditando numa palavra de paciência, tem que ser gerado fruto de paciência dentro de mim. Eu estou meditando na palavra, eu tenho falando sobre transformação de vida, eu tenho que ser transformado na minha vida. Porque a palavra tem que bater e gerar fruto. Fruto é a palavra principal. A semente, ela germina e gera fruto. A boa terra é isso. Então a gente entendeu esses grupos. E também tem um ponto aqui que eu queria trazer bem legal. O que é? Às vezes a gente pode falar assim, nossa Henrique, eu estou em outros solos. E realmente, às vezes quando a gente vai na igreja, a gente está no solo batido, um solo de pouca profundidade, ou até mesmo um solo ali amarrado com espinhos, né? Por quê? Porque a gente vai com nossas dúvidas, nossas situações, mas conforme vai transformando, é aquele processo, o solo vai sendo preparado e a gente vai fertilizando aquilo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque se o nosso solo estiver fértil, a gente pode cair de não ter mais o cuidado, não querer mais germinar, não querer mais que a palavra cresça, e a gente começa a voltar para os solos ruins de novo. Então é uma chamada de atenção aqui. E aí que eu acho legal, porque você vê que a parábola, ela continua, gente, ela não para. Jesus ainda está falando de semente aqui, mas olha aqui no próximo bloco. E ele lhes diz, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não coloca num lugar apropriado, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido para não ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente os que vocês estão ouvindo, continue ele com a medida com que medirem, com vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão a que tiverem, mas lhe será dado de quem não tiver, até o que lhe tem será tirado. Aqui eu li do versículo 21 ao 25, tá? Desculpa, eu não falei. Aqui, mas aí, que tá falando de candeia, o que tem a ver com semente? Tem muito a ver com semente. Olha que legal. Muitas vezes a gente usou esse versículo e não usou de maneira errada, tá? Mas, o que tá, nada que tá oculto vai ser revelado. Uma ideia de segredo. Mas, vamos pegar o contexto que tá falando aqui. Olha que legal. Quando você planta uma semente, ela está no oculto, a gente não vê. Mas quando germina, quando encontra a luz, é revelado. O que Jesus está falando? Irmão, se você está numa boa terra, vai gerar fruto. Se você está meditando, se você está trabalhando no seu oculto, Deus vai transformar e isso vai ser revelado para as pessoas. E aí ele reforça, quem tem ouvidos, ouça. De novo, a mensagem principal da parábola. E aqui é legal que ele fala sobre com a medida com que medir, vocês serão medidos, e ainda mais lhes serão acrescentados. A quem tiver, mais lhe será dado, a quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Isso aqui, irmãos, é trazer a ideia de qual fome você vai, no que você vai. Se você for na palavra de Deus, pensando numa fome de um copo americano, Deus vai te devolver a revelação através de um copo de americano. Se você for numa revelação levando uma caixa d'água, meu irmão, irmão, Deus vai derramar uma caixa d'água de entendimento para você. É o tão de fome que você está disposto a ler. O quanto que de porção de Deus, não é que você toma posse, tá? Pelo amor de Deus, mas é que o quanto que você vai entusiasmado para aquilo. O quanto que você vai, por exemplo, para um culto. Às vezes você vai ter um retiro espiritual e às vezes você vai com o coração será que vai ser bom? Sei não, já fui tantos.
e aquilo realmente não vai transbordar na sua vida, mas agora você fala assim, cara, vai ser legal, vai ser top, preciso entregar o máximo que eu preciso, Deus vai te devolver à medida que você espera. É igual eu falo, se você vai no culto entregando o seu melhor a Deus, porque o culto, galera, não é somente você ser um consumidor, tá? Às vezes você tá fraco, você tem que ouvir uma palavra, mas você prestar culto daquilo que você também carrega. É aquilo que você tá no culto que vai ser revelado nesse ambiente, entende? Então você entregar o seu melhor, entregar o que você tem. A gente fala que Deus não precisa da gente, realmente mas Deus se agrada com um coração grato. Então aqui ele está falando, cara, à medida que você vem até mim, eu te entrego a mesma porção. Se você for pensando, nossa, não vai ter nada, cara, você não vai sentir nada mesmo, porque seu coração já está duro. Agora se você fala, não, eu vou, preparou a boa terra, a mensagem vai cair, Deus vai transformar, nossa, vai ser revelador. Vamos seguir ainda, a gente está falando de semente. E ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio. Na espiga, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Aqui, irmãos, nesse pequeno bloquinho aqui do 26 ao 29, a gente tem uma outra coisa muito forte que a gente às vezes esquece. Muitas vezes a gente lança semente e a gente imagina que nós somos responsáveis pela semente. Mas não. A gente tem que confiar na soberania de Deus. Lógico, o solo, ele traz o sustento para a germinação. Por isso que a gente tem que preparar o solo. Aqui fala, que a terra por si só produz o grão. Mas o que é legal aqui que ele fala que, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente. Aqui ele nem fala de um semeador, você viu? Mas a ação de lançar. E aí, ele dormindo e acordado, a semente vai se frutificando. Então, o que a gente pode entender? Na soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus é o nosso Senhor. Deus está aguardando a gente acordado ou dormindo. Independente. Então, Henrique, eu posso viver uma vida encostado? Não. Deus vai pedir ações. Por isso que vai fazendo o germinar. Deus vai germinando, vai lapidando você, vai cuidando de você e você vai frutificando. Mas a gente precisa saber que não é nosso. A glória sempre vai ser de Deus. Então é legal isso. E tem uma frase que mexe muito comigo, que é: Deus ama a sua dedicação na madrugada, orando, às vezes preocupado, mas Deus também se gratifica, se sente grato quando você também dorme, descansando, confiando que Ele está guiando aquele processo. Muitas vezes a gente está numa situação financeira apertada, ou até mesmo de saúde, ou até mesmo do dia a dia, preocupações, e a gente vai falar: nossa Deus, e agora? O que eu faço? E tenta tomar ações. Confia nele. Ele vai te dar a estratégia, ele vai te dar a ação, ele vai te dar o caminho. Mas confia nele. Confia no Senhor. Confia muito em Deus no processo. E aí, vamos dar uma seguida no nosso o penúltimo bloco, do 30 ao 34, hein? Ainda estamos falando de semente. E aqui a gente vai já finalizar a parábola. Novamente ele disse: como que compararemos ao reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna das maiores plantas, com ramos tão grandes que às vezes do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe ensinava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes de tudo. Olha que legal. Aqui a gente tem o ensinamento da parábola da semente. O grão de mostarda, muitas vezes, por conta de traduções bíblicas, e depois eu vou trazer um podcast especial sobre isso, a gente se depara com uma tradução que leva um entendimento muito simplista, que a gente ouve falar que é igual o grão de mostarda. O grão de mostarda ele é bem pequenininho, não é ainda a menor semente, mas naquele contexto judeu
que eles conhecem no plantio, era a melhor semente deles, tá? O grão de mostarda ele é muito pequenininho mesmo. E se a gente fala que é igual, muitas vezes leva a gente ao entendimento que a nossa fé pode ser pequenininha, igual esse grão, e isso já move muita coisa. Sim, só que aqui na tradução NVI, ele já traz o entendimento como. Essa palavra, como, no português, não só igual às características, mas se torna-se igual. Então a gente ser como Jesus, então a gente se tornar-se realmente igual a Jesus em qual entendimento? Não só do tamanho do grão de mostarda, que é a tradução, essas traduções mais simplórias trazem, mas como um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda, ele é pequeno, e aí ele se torna grande. Então, pensa, a nossa fé, ela pode ser pequenininha, mas conforme a gente vai andando, ela vai frutificando. E lembra daquilo, oculto e revelado. Plantou o grão pequeno, se torna a maior planta, e os animais ali se alimentam. As pessoas vão se frutificar em você, vão se alimentar de você, e você vai se alimentar das pessoas e dos frutos gerados. E aí tem esse ponto. Por ser pequena, ela sofre pressão da terra, sofre pressão do solo, tem transformação. E a gente também sofre pressões, sofre transformações. Isso são processos. Então a gente tem que entender que também passaremos por esses processos. Então isso que é legal. A gente não é só do tamanho do grão de mostarda. A gente é como o grão de mostarda. A gente é pequenininho. E quando Deus lapida, quando Deus cuida, a gente fica grande. Mas lembrando, sempre para a glória dele. Nunca esse grande é no intuito de frutos, tá? Não é no intuito de, eu vou ser o cara mais famoso do mundo. Cara, não. Às vezes não. Às vezes realmente pode ser consequência você seja bem falado, mas às vezes não. Às vezes aquilo que você vai frutificar vai atender uma pessoa. Mas lembra que a gente veio falando ali, mais fácil é curar uma pessoa do que uma pessoa ser salva. Então se você conseguir uma pessoa ser salva, amém, porque essa pessoa vai salvar outra pessoa, e vai salvando outra pessoa, e vai salvando outras pessoas, e vão salvando, e por isso vai criando uma cascata. Então se glorie por isso, se glorie pela família que você tem, se glorie, mas eu queria fazer algo grandioso pela minha cidade. Cara, comece na sua casa, comece em você, e depois vai crescendo, não tem problema, é processo, começa pequeno, depois evolui. E aqui que é interessante, que Jesus falava muito em parábolas, e os discípulos ficavam ali e Deus explicava tudo. Então que a gente possa ter esse coração de discípulo, de Deus, e aí? O que você quer dizer? Deus, quero relacionar, quero entender, quero relacionar contigo, quero entender mais a fundo. Não quero só, legal, amanhã a gente vai ver outro milagre. Legal, nossa, eu quero... Não, você vai vivenciar milagres com Deus. Mas você está falando assim, Deus, antes de milagre, antes de qualquer coisa, o seu relacionamento comigo é mais importante. E a gente vem no bloco final, que é o 35 ao 41. Cara, nossa, Marcos 4 é fantástico. Naquele dia, ao anoitecer, disse-lhe aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estavam outros barcos também acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos clamaram, mestre, não se importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu-se o vento. Disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Vamos lá, esse bloquinho aqui, cara, é fantástico também. A gente finalizou todo o entendimento de parábola. Jesus, você vê que ele não fica ali, ele já vai, já quer ministrar e tudo mais, e ele quer seguir, né? Marcos tá, parece que Deus está correndo, né? E aí ele fala, vamos para o outro lado. E aí a multidão se deixa ali, né? E alguns barcos vão. E aí as ondas vêm nesse barco. A gente aprende um negócio muito forte aqui, que infelizmente a gente já escutou em muitos lugares. Venha para a igreja que você não vai ter problemas. Desculpa, gente. Desculpa quebrar o castelinho de madeira aí de muita gente. E até o meu, muitas vezes, a gente vai passar provação com Jesus. A gente também vai ter situações difíceis com Jesus. Mas
É igual a gente fala, melhor com ele do que sem ele. Por quê? Ele acalmou a tempestade. Ele tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Então Jesus, ele vai, às vezes você vai estar passando por tempestades na sua vida. E às vezes essas tempestades são para o seu crescimento. Muitas vezes a gente fala, tá amarrado em nome de Jesus. Mas às vezes Jesus está propondo isso para você crescer. E às vezes é o inimigo, aí Deus vai acalmar, Deus vai interceder. Porque você vai orar, você vai jejuar, você vai entender o processo de relacionamento. Não é mérito seu isso, não põe no seu coração, sempre de Jesus, glória e honra a Ele. Mas tenha um coração com esse entendimento. Porque essa pergunta dos discípulos mexe com a gente, né? Mestre, não te importas que morramos? Os discípulos ainda estavam com Jesus, eles estavam entendendo os processos, mas ainda eles não entenderam que Jesus se importava com eles. Jesus se importa contigo. Jesus criou o universo, Deus criou o mundo, mas Ele se importa com você. É até engraçado, eu quero trazer um paralelo com Jonas. Quando Jonas está lá no barco e está acontecendo a tempestade lá e tudo mais. E aí eles estão desesperados, orando pelos deuses deles lá, né? E eles chegam a Jonas, tiram com a sorte. E aí Jonas fala assim, é culpa minha mesmo, essa tempestade. E ele fala assim, Deus criou o mar e criou o céu. E ele se preocupa comigo. Basicamente ele ministra ali para aquela tripulação. E aquela tripulação se converte a Jesus e ora. E isso é muito interessante, né? Converte ali o coração dessas pessoas. Porque Jonas está falando assim, cara, Deus criou o mundo, o universo, o planeta, coisas gigantescas. E Ele se importa com um ser como eu. Ele se importa com você. E essa é a mensagem aqui. Jesus, Ele se importa contigo, cara. Jesus, Ele entende o quão amado você precisa ser. Não se rebele contra Ele. Entenda que o Evangelho, ele é transformador. E ele vai transformar a sua vida. Ah, mas eu não quero. Lamentável. Jesus também não vai ficar de engano. Desculpa. Mas, irmão, se entrega. Se entrega a essa mensagem. Se entrega a esse Evangelho. Porque, olha lá, eles estavam desesperados. Eles estavam com medo, pensando que Jesus não amava eles. E aí Jesus aquieta a mar. E Ele acalmou a natureza. Porque naquela época, a natureza para eles era algo místico. Ninguém conseguia controlar além de Deus. Jesus aquieta o mar. E eles se perguntam, quem é esse? Ainda eles não entendiam a grandiosidade de Deus que Jesus é. Às vezes eles não entenderam por isso. Por isso que Jesus veio batendo. Ouçam, ouvem, cuidem, descansem em Deus. Jesus estava descansando. E eles ainda não tinham fé. Ainda eles não tinham aquela pequena fé como um grão de mostarda. Mas ali Deus, através desse processo, estava jogando a semente. Estava jogando a semente no coração deles. Estava trazendo ali a repreensão, lógico, mas também jogando essa semente. Então, se sinta abraçado. E é isso. Finalizando Marcos 4. Agradeço muito por você estar ouvindo até a gente aqui. Compartilha, comenta, curta. Tamo no YouTube, tamo no Spotify. Liga o sininho para liberar as notificações. Leva essa mensagem, prega isso para as pessoas. Trabalhe o solo das pessoas, trabalhe o seu próprio solo. E aqui, como sempre eu destaco, né, alguma coisa em cada evangelho que me chama a atenção, que a gente vai fazer, eu queria destacar uma pergunta. E não vou esticar. Qual solo que você é hoje? Qual solo que somos hoje? Qual solo que essa semente está pegando, está caindo? Se encontre nesses 4 grupos aí. Se você se encontrar nos 3 ruins, não desespere. Tenha esperança e deixa Deus trabalhar. E você vai meditando, ruminando a palavra, cuidando, trabalhando esse solo. E se você é um solo fértil, cuidado. Cuidado para não cair. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ilumine o seu coração. E que você possa ter um solo fértil. E é isso. Acabar com essa mensagem, que solo somos. No próximo sábado, né, o objetivo é trazer uma mensagem temática. E é o cânon. O que é o cânon? O cânon é separação, grupo.
Eu quero trazer um cânon do Antigo Testamento, como ele foi criado, como ele é gerado na visão protestante, e o cânon do Novo Testamento, como ele foi gerado, como ele foi criado na visão protestante também. Que Deus abençoe. Amém. Até o próximo episódio. E fui!